Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você. Agora às 6h36, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira, 11 de julho de 2024, aqui pelo Sistema Verde Vale de Comunicação, a rádio número 1 da região. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Farmácia Popular passa a oferecer 95% de medicamentos gratuitamente. Banco Central comunica o vazamento de dados de 39 mil chaves Pix. Servidores do INSS entram em greve por melhores salários. Em Goiás, 15 municípios vão ganhar novos ecopontos para destinação correta de lixo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Para 6h37, sejam bem-vindos à programação do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. E desde ontem, 95% dos medicamentos e insumos fornecidos pelo programa Farmácia Popular passaram a ser distribuídos de forma gratuita. De acordo com o Ministério da Saúde, remédios para tratar colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite, por exemplo, já podem ser retirados de graça em unidades credenciadas. A lista completa de medicamentos e insumos disponibilizados pode ser acessada no site do programa, além das drogarias que oferecem. A expectativa da pasta é que cerca de 3 milhões de pessoas que já utilizam o programa sejam beneficiadas. Em média, isso pode gerar uma economia para usuários de até R$400 por ano. E nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 2.747 da Mega Sena, cujo sorteio foi realizado em São Paulo nesta quarta-feira. O próximo sorteio ocorre no sábado e o prêmio estimado é de R$15 milhões. Confira as dezenas sorteadas: 14, 17, 24, 28, 36, 45. A quina teve 108 bilhetes premiados e cada um vai receber R$22.625. 4.472 acertadores da quadra terão um prêmio de R$780 cada. Para o próximo concurso da Mega Sena, as apostas podem ser feitas até às 19 horas pelo aplicativo Loterias Caixa no portal Loterias Caixa. O jogo também pode ser feito nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples com 6 dezenas marcadas custa R$5. E o governo federal anunciou um investimento de R$425 milhões para catadores de lixo. Yuri Hudson é quem traz detalhes dessa novidade. O governo federal anunciou um aporte de R$425 milhões para programas voltados a catadores e cooperativas de reciclagem de todo o país. O presidente Lula participou nesta quarta-feira da reunião no Comitê Interministerial para a Inclusão Social e Econômica, ocorrida no Palácio do Planalto. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, será o responsável pela condução do programa. Um dos eixos é a retomada do programa Cata Forte, com um aporte de R$103 milhões. A ação visa fortalecer e estruturar cooperativas e associações de catadores de recicláveis. O desafio, segundo o ministro, é integrar ao programa catadores que não atuam em cooperativas. Do dia a dia. Então esse é um desafio que nós temos de buscar e atender com essas políticas aos catadores e catadoras que não estão protegidos pelo guarda-chuva das cooperativas organizadas do nosso país. O presidente Lula aproveitou o momento para fazer cobranças aos ministros, especialmente questionando a ausência de muitos deles que não participaram da reunião nesta quarta. Segundo Lula, no lançamento todos aparecem e depois enviam representantes. O presidente da República frisou que cabe ainda fiscalizar a execução dos recursos para que eles cheguem na ponta. Mensalmente você tem que saber o que está acontecendo, porque nós temos 2 anos e meio de mandato e é importante que o que nós aprovamos aqui hoje aconteça na sua plenitude para a gente aprovar mais coisa, mais avançada e fazer evoluir um pouco mais para dar a eles garantia.
O governo anunciou também 278 milhões de reais para o programa de gestão de resíduos da Itaipu Binacional. A Petrobras fará um aporte de 17 milhões de reais para a cadeia de reciclagem no Rio Grande do Sul. Além disso, o governo também recriou o Fundo de Apoio para Ações Voltadas à Reciclagem, com renúncia fiscal de 306 milhões de reais. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41. A mais recente pesquisa da Abrazel, realizada com 2.416 empreendedores em todo o país, mostra que bares e restaurantes ainda enfrentam significativos desafios financeiros. Dados nacionais mostram que mais de 2/3 dos negócios não obtiveram lucro em maio. Dados da pesquisa realizada com empresários goianos mostram que 77% das empresas operaram sem fazer lucro no mês de maio, sendo que 14% operaram no prejuízo e 63% em equilíbrio. Que fizeram lucro foram cerca de 23% dos entrevistados. Os estabelecimentos enfrentam um cenário desafiador, com margens de lucro cada vez mais apertadas. Dados da inflação mostram que os principais insumos, alimentos e bebidas, subiram 4,2% no ano, enquanto a inflação no setor foi de apenas 1,99%. Conforme o estudo realizado pela Abrazel, 19% dos estabelecimentos não conseguiram aumentar os preços nos últimos 12 meses, número abaixo do registrado na pesquisa anterior, quando o resultado foi de 61%. Outros 76% realizaram reajustes conforme ou abaixo da inflação e apenas 5% reajustaram acima da inflação. A Polícia Civil de Goiás resgatou 15 pessoas de uma clínica de reabilitação clandestina em Anápolis. Segundo as autoridades, todas estavam internadas de forma irregular e muitas delas em situação de cárcere privado. A operação aconteceu na terça-feira e teve apoio do Ministério Público e Secretarias Municipal de Saúde e Integração Social, assim como o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS. Segundo a Polícia Civil, o estabelecimento funcionava da seguinte forma: familiares contratavam serviços da clínica e providenciava a captura das vítimas de forma irregular, internando-as compulsoriamente. E o governo do estado está investindo agora em escaninhos para equipar escolas de tempo integral. Agatha Couto é quem traz os detalhes desse investimento. Desde o início deste ano, a Secretaria de Estado da Educação investe em mais segurança e conforto nos centros de ensino em período integral, com a distribuição de armários escolares. Até este mês de julho, já foram entregues mais de 3.000 escaninhos para as escolas de tempo integral da rede pública estadual. Os investimentos ultrapassam 10 milhões de reais. O projeto de equipar escolas de tempo integral com armário surgiu pela necessidade de os alunos poderem guardar materiais escolares e pessoais com mais segurança e conforto. Além disso, a aquisição ajuda na saúde dos estudantes, otimizando o uso de livros e materiais didáticos sem que o aluno precise carregá-los todos os dias da escola para casa e vice-versa. Até agora, 191 escolas de tempo integral já recebendo os escaninhos, em quantidade equivalente ao número de estudantes matriculados. Até 2025, todos os CEPIs da rede pública estadual já estarão equipados com esses armários escolares. De Goiânia, Agatha Couto, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44. E foi com emoção, luta e muita entrega que a Colômbia chegou à final da Copa América. Os colombianos venceram o Uruguai por 1-0 nesta quarta-feira em Charlotte e vão enfrentar a Argentina no domingo, na grande decisão da competição. Sem todo o torneio, a Colômbia brilhou pelo futebol bonito apresentado. A vitória na semifinal foi na base do coração. Com 1 a menos desde o primeiro tempo, com uma expulsão infantil de Munhoz, os colombianos resistiram à pressão uruguaia e se garantiram na final. E o Vasco pode dizer pela primeira vez após mais de uma década que venceu o Corinthians 2-0 em São Januário pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. Lucas Piton e Sforza marcaram os gols. A última vitória sobre o rival havia sido em 2010, o dia que havia começado com a euforia da torcida vascaína em razão da contratação de Felipe Coutinho, terminou com festa na Colina.
A vitória, a terceira consecutiva, colocou o Vasco na primeira página do Campeonato Brasileiro, na 10ª colocação, com 20 pontos. O Corinthians é o 17º com 12 e ainda pode ser ultrapassado pelo Atlético Goianiense, que enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E a China, a maior importadora de carne bovina do mundo, e o Brasil, principal fornecedor global, estabelecerão um projeto piloto como parte dos esforços para tornar a produção da carne bovina mais sustentável, é o que informou a mídia estatal chinesa ontem. A carne bovina é considerada uma das formas de alimento com maior emissões de gases, especialmente no Brasil, onde a produção de alimentos tem sido associada ao desmatamento de áreas de florestas que capturam carbono. A Administração Estatal de Regulamentação do Mercado da China se reuniu com instituições brasileiras para discutir métodos de garantir a transparência da cadeia de suprimento da carne bovina e também o estabelecimento de uma plataforma de rastreabilidade transfronteiriça, é o que informou a CCTV. A reportagem não forneceu mais informações sobre esse cronograma. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h01, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. E um total de 39.088 chaves Pix de clientes da 99P, instituição de pagamentos, tiveram dados vazados, foi o que informou ontem o Banco Central. Esse foi o 11º vazamento de dados desde o lançamento do Sistema Instantâneo de Pagamentos em novembro de 2020. Segundo o banco, o vazamento ocorreu no dia 26 de junho e 2 de julho e abrangeu o nome do usuário, cadastro de pessoa física, o CPF com a máscara, no caso o CPF com asterísticos para não mostrar todos os números, a instituição de relacionamento e a agência e o número da conta. O vazamento, segundo o que apontou o Banco Central, ocorreu por causa de falhas pontuais em sistemas de instituição de pagamento. A exposição, informou o Banco Central, ocorreu em dados cadastrais, que não afetam a movimentação do dinheiro. Dados protegidos pelo sigilo bancário, como saldos, senhas e extratos, não foram expostos. O primeiro voo de longo alcance com uma aeronave civil remotamente pilotada percorreu cerca de 180 quilômetros entre a base da Petrobras, no bairro Imbetiba, em Macaé, e a plataforma P-51, na Bacia de Campos, no litoral fluminense. A expectativa é que os testes viabilizem voos de longo alcance entre o continente e plataformas, permitindo uma série de aplicações com essa tecnologia. Os objetivos do voo realizado em julho foram testar a implantação do transporte para conduzir cargas de até 50 quilos, agregar valor à logística do transporte aéreo offshore, reduzir custos e coletar dados para compartilhamento do espaço com outras aeronaves. Esse tipo de tecnologia também pode reduzir emissões de gases de efeito estufa no transporte de cargas leves. A Petrobras já utiliza a tecnologia de drones para a pintura de plataformas e embarcações, além de outros trabalhos em altura, reduzindo a exposição humana a riscos. E a Câmara regulamenta a reforma e isenta a carne do imposto. Yuri Hudson é quem traz essa reportagem. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o texto que regulamenta a reforma tributária. O projeto disciplina alíquotas, isenções e quais itens vão constar no chamado imposto do pecado. Um dos temas que o governo foi obrigado a ceder foi sobre a isenção para proteínas, carne na cesta básica. A Fazenda queria carnes com redução na alíquota, mas a pressão para zerar o imposto e colocar o item na cesta básica foi grande. O líder do governo, José Guimarães, pontuou que a alteração não afeta a espinha dorsal da reforma. É um processo de cálculo que nós vamos ver, a matéria vai para o Senado. Eu acho que é fundamental. A reforma reduz a carga tributária de 34,4% para no máximo 26,5%, 27%. Eu acho que é uma grande conquista do Parlamento do Brasil. Ao longo do dia, muitas discussões, reuniões e lobbies para fechar o texto. A bancada do agro pressionou pela mudança e já contava vitória quando Lula sinalizou para a base aliada com um aval para a isenção da carne.
O presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, deputado Pedro Lupion, defendeu a medida. População do interiorzão do Brasil, população mais humilde, gastar um pouquinho mais nas suas compras de vestuário, na compra do celular, na compra do equipamento ou no seu dia a dia, 0,2 a mais e conseguir comprar carne mais barata. Sem dúvida nenhuma, e não é só mais barata, é carne isentada de tributos, ou seja, fazer com que a população tenha acesso à proteína que é essencial para a saúde alimentar. Aliados pressionaram o governo para zerar também o imposto sobre livros e até tentaram aprovar uma emenda com aumento do imposto para armas, colocando o item no chamado imposto seletivo. Mas a oposição e a bancada da bala impediram, o que foi criticado pelo deputado Orlando Silva. A minha expectativa é que nós tributemos armas. Como pode explicar ao povo brasileiro que nós vamos isentar arma e tributar livro? Livro precisa de isenção, armas não. A isenção para carnes na cesta básica pode levar o imposto geral, o IVA, de 26% para 27%. Esse IVA pode fazer com que o Brasil tenha a maior alíquota do mundo. Apesar disso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, avaliou a proposta como positiva e disse que a reforma é um marco para o país. O que mais aconteceu é fruto da maioria do plenário, né? O plenário fala politicamente. Agora, o texto principal foi aprovado com quórum superior ao quórum de PEC, né? Mantendo uma hegemonia respeitando as posições de independência, de posicionamento político de cada partido. Agora o projeto de regulamentação segue para análise no Senado Federal. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h06. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás vai instalar mais de 15 ecopontos em municípios goianos. A informação é da secretária Andréa Vulcanes, a titular da SEMAD, que assinou o acordo de cooperação para a instalação de ecoponto em Goianira. A obra é avaliada em cerca de R$600 mil, dinheiro que será repassado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica de Paranaíba. Além da construção em Goianira, o município de Rio Quente também vai receber um ecoponto. Os demais municípios não foram divulgados ainda pela SEMAD. Conforme o Marco Legal de Saneamento Básico, os lixões devem ser desativados e substituídos por aterros sanitários regulares até agosto desse ano. Sendo assim, os pontos ecológicos surgem como uma boa alternativa para a população ajudar o poder público no descarte correto de resíduos sólidos. Na capital goiana, há apenas 5 ecopontos. O cirurgião plástico Renato Alac, preso dentro de um hospital em Goiás na última sexta-feira por suspeita de estupro, ameaça e perseguição a uma ex-companheira, já tinha sido detido em 2020 por acusações semelhantes de uma outra mulher, também do Rio de Janeiro. Renato, que teve a prisão preventiva confirmada em audiência de custódia, está detido na central de triagem do Complexo Prisional Policial Penal Daniela Cruvinel, que fica em Aparecida de Goiânia. O caso foi remetido para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, os crimes aconteceram no Rio, onde o suspeito morou com a ex-mulher. A investigação foi realizada pela 42ª Delegacia e também a Delegacia de Atendimento à Mulher de Goiânia, que acabou efetuando a prisão de Renato. Uma operação resgatou vítimas de cárcere privado em uma clínica clandestina de Anápolis. Quem traz mais detalhes sobre esse caso é Marcelo Tavares. A 5ª Delegacia Distrital de Anápolis deflagrou operação policial de fiscalização e desinternação em uma clínica de reabilitação clandestina no bairro residencial das Flores, em Anápolis. A operação teve apoio da Delegacia de Goianápolis, Superintendência de Identificação Humana da Polícia Civil, Polícias Militar e Científica, Ministério Público, Secretarias Municipal de Saúde e Integração Social, CAPS e Vigilância Sanitária. A fiscalização resultou na desinternação de diversos homens que estavam no local de forma compulsória e em situação degradante. O local mantinha 15 pessoas internadas de forma irregular, sendo muitas delas em situação de cárcere privado. Familiares contratavam serviços da clínica e esta providenciava a captura das pessoas de forma irregular, internando-as compulsoriamente. A pena dos crimes cometidos pode ultrapassar 5 anos de reclusão.
Os internos foram identificados e acolhidos pela assistência social do município de Anápolis e a gerência de saúde mental e serão encaminhados para suas famílias. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h09. O Bahia venceu o Atlético na noite dessa quarta-feira na Liga Arena em Curitiba em um jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do esquadrão foram marcados por Biel, Everaldo e Luciano Juba, enquanto o Diório descontou para o Furacão. Dominante na maior parte do tempo, a equipe de Salvador chegou aos 30 pontos e assumiu a 4ª posição. O Furacão caiu para a 7ª posição. Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana, mas por competições diferentes. O Atlético recebe o Ipiranga pela Copa do Brasil, valendo vaga nas oitavas do torneio. A bola rola às 18 horas de Brasília. Mais cedo, às 16 horas, o Bahia enfrenta o Cuiabá em Salvador, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Inter não aproveitou o fator local e perdeu para o Juventude por 2-1 na noite gélida dessa quarta-feira. Gilberto abriu o placar ao receber um cruzamento de Eric e aproveitar o espaço cedido pela defesa do rival. O Colorado jogava mal. Os comandados de Roger Machado empilhavam chances e até pênalti perderam com a defesa de Antony na cobrança de Gilberto. Ainda assim, arrancaram a igualdade aos 28 da etapa final, com Ener Valência, que recebeu um passe de Alan Patrick e superou Gabriel. Nos acréscimos aos 48, o Juventude assegurou a vitória. Talhari cruzou rasteiro para Oyamá garantir a vitória e Avaia tomou conta do Beira-Rio no jogo de ida da Copa do Brasil. E Eduardo Coldê foi xingado novamente. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h10. A Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul divulgou seu boletim semanal da Casa Rural, indicando novos reportes sobre as lavouras do estado. De acordo com o levantamento, os trabalhos de colheita de segunda safra de milho saíram de 15% registrados até a semana anterior para 29% do total semeado. Esse índice é de 26 pontos percentuais superior ao contabilizado no mesmo período do ano passado. Olhando para as lavouras ainda em campo, os técnicos da FAMASU classificaram 40% das áreas como boas, 25% regulares e 33% como ruins. Esses índices representam uma redução em relação aos registrados na semana anterior, que eram de 42% como boas, 22% médias e 35% como ruins. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Servidores do Instituto Nacional do Seguro Social ligados ao Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social do Estado de São Paulo iniciaram ontem uma greve a nível nacional. A paralisação ocorre por falta de acordo com o governo federal sobre reajuste salarial e atinge tanto quem trabalha de forma presencial nas agências quanto aqueles que atuam em home office. A paralisação pode afetar a análise da concessão de benefícios como aposentadoria, pensões, benefício de prestação continuada, atendimento presencial, exceto a perícia médica e análise de recursos e revisões de pensões. Apesar das inúmeras rodadas de renegociação com o governo, não houve acordo quanto ao reajuste salarial da categoria. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social do Estado de São Paulo, ficou aprovada a instalação do comando de greve, com a primeira reunião marcada para o dia 12, para analisar os rumos da movimentação. E o governo antecipou o ressarcimento de 1,3 bilhões de reais para empresas gaúchas. René Almeida é quem traz os detalhes nessa matéria. Nesta quarta-feira, a antecipação de 1 bilhão e 300 milhões de reais em créditos de ressarcimento para empresas do Rio Grande do Sul. O recurso é semelhante à restituição do imposto de renda para pessoas físicas e vai beneficiar cerca de 10 mil empresas gaúchas. O superintendente estadual da Receita Federal, Altemir Melo, explicou a origem do crédito em entrevista coletiva. Nós estamos falando de créditos tributários, tá? São empresas que possuem, normalmente a grande maioria desse volume aqui são empresas que exportam, tem exportação de mercadorias. Então, quando ela compra insumos, matéria-prima ou a própria mercadoria para revenda, ela está pagando PIS e COFINS, principalmente. Então, há uma incidência de tributos naquelas mercadorias, naqueles insumos.
Quando ela faz uma exportação, nós não exportamos tributo, essa é uma meta do governo e a própria determinação constitucional, há a obrigação do Estado brasileiro ressarcir as empresas, devolver esse imposto que foi pago nessa matéria-prima, nesse insumo ou nessa mercadoria que ela adquiriu. Então a empresa calcula tudo isso e apresenta um pedido de ressarcimento para a Receita Federal. A medida é exclusiva para empresas gaúchas e foi possível graças a uma força-tarefa para agilizar a análise dos pedidos. Na mesma coletiva, o governo também anunciou o programa Transação SOS Rio Grande do Sul. Semelhante ao Refis, a iniciativa prevê renegociação de dívidas tributárias federais para 651 mil pessoas físicas e jurídicas que possuem débitos que totalizam 140 bilhões de reais. O ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução, Paulo Pimenta, também afirmou que o governo já tem 4.900 imóveis novos e usados ofertados no site da Caixa para serem destinados a famílias gaúchas atingidas pela enchente. No entanto, para que a gente possa tomar a decisão de quem vai morar nessas casas, nós precisamos do outro lado. Qual é o outro lado? É o cadastro. É o cadastro que cada município vai nos apresentar. Então, o que nós estamos trabalhando hoje? Os municípios têm que concluir o cadastro. Por quê? Porque a partir do município concluir o cadastro, nós vamos poder saber quantos imóveis serão disponibilizados para cada cidade. Esse cadastro é fundamental porque haverá também uma definição de hierarquia de prioridade de acesso aos imóveis, pelo número de crianças, pelas pessoas idosas, pessoas com deficiência. Segundo Pimenta, não há um prazo para as prefeituras concluírem o cadastramento, mas a ideia é que ainda no mês de julho, 2.000 imóveis sejam entregues. O ministro também informou que uma reunião na próxima semana com a concessionária Fraport definirá o cronograma para a reabertura do aeroporto Salgado Filho. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Renê Almeida. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h25, já de volta com o terceiro bloco do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. O governo federal publicou ontem uma medida provisória que permite que, em casos de calamidade pública ou situações de emergência ambiental, o serviço de combate a incêndio seja realizado por aeronaves e tripulação de outras nacionalidades. Com essa mudança, também conseguimos agora, se for necessário, contratar aeronaves de outros países ou receber a ajuda de outros países com pilotos que não sejam necessariamente brasileiros. É o que afirmou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, após uma reunião na sala da situação do governo federal sobre o Pantanal. Segundo um balanço do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, as ações de combate conseguiram extinguir 30 dos 54 incêndios registrados até o dia 7 de julho, o que corresponde a 55% do total. Dos 24 ainda ativos, 13 estão controlados. Em todo o Pantanal, há 830 profissionais envolvidos na operação de combate ao fogo, com 15 embarcações e 15 aeronaves em 3 bases de operação, em Corumbá, Poconé e Porto Conceição. E com 336 votos a favor, 142 contra e 2 abstenções, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base do primeiro projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária sobre consumo. A versão do texto inseriu uma trava para a alíquota do futuro imposto sobre o valor adicionado, o IVA, inclui remédios na lista de produtos com imposto reduzido e amplia a cesta básica nacional com imposto zero. O texto será enviado para análise do Senado Federal. Por meio de um destaque, carnes de qualquer tipo, peixes, queijos e sal, foram incluídos na lista de alimentos com isenção. O destaque para isentar as carnes e proteínas animais foi aprovado por 477 votos a favor, 3 contra e 2 abstenções, após destaque do PL, o principal partido de oposição. E o Brasil tem quase 2.000 denúncias de crime de perseguição em 2024. Vamos saber mais sobre como funciona essa tipificação com Igor Pereira. Só no primeiro semestre deste ano, o Brasil registrou mais de 1.900 denúncias do crime de perseguição, também conhecido como stalking. Os dados foram compilados pelo Ministério dos Direitos Humanos a partir de informações de delegacias e Ministério Público. O crime é caracterizado por dezenas de mensagens ou ligações de uma mesma pessoa
comentários em redes sociais e perseguição repetida em vários dias, no mesmo horário, seja virtual ou presencial. Para interromper a perseguição, a denúncia é fundamental, como pontua a juíza auxiliar da Ouvidoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Pará, Regiane Oliveira. Já teve caso da pessoa ser perseguida no trânsito, o perseguidor perseguindo a mulher e ela quase sofreu um acidente. É muito importante que a pessoa tome as providências à medida em que sente a sua integridade física e está com a sua integridade psicológica abalada, registre o boletim de ocorrência, faça a representação para que essa pessoa seja processada criminalmente. Em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, é necessário pedir medida protetiva, como explica a juíza. Qualquer pessoa pode ser vítima do crime de perseguição. Não é um crime específico para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Não é um crime que só se dá em relações de afeto ou relações íntimas. Pode ser qualquer pessoa, mas aí sendo uma mulher por relações domésticas, familiar, em que se aplica a Lei Maria da Penha, ela pode pedir na vara de violência doméstica a medida protetiva. A pena para o crime de perseguição varia de 6 meses a 2 anos de prisão e pode chegar a 3 anos se o crime for praticado contra mulheres, idosos, crianças ou cometido por mais de uma pessoa. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h29. E com o propósito de aprimorar a qualidade de serviços essenciais da rede pública, estabelecimentos de cuidados à saúde estão sendo transformados em estruturas de excelência, tornando-se referência não só em estrutura física, mas em um modelo assistencial focado em boas práticas e humanização da atenção à população pelo SUS. Para isso, o Ministério da Saúde anunciou a construção de 36 novas maternidades em 21 estados, com investimento de 4,76 bilhões de reais. As obras serão financiadas pelo eixo saúde do novo Plano de Aceleração do Crescimento. Em Goiás, as cidades de Águas Lindas de Goiás, Caldas Novas e Planaltina vão receber uma nova maternidade cada. Os empreendimentos impactarão mais de 26 milhões de mulheres, ao proporcionarem até 583 mil atendimentos por ano e vão se somar a uma série de outras iniciativas do governo federal, destinadas à melhoria de condições de vida de mulheres e saúde das crianças. As maternidades serão localizadas prioritariamente em macro-regiões da saúde, com maiores índices de mortalidade materna e com necessidade de leitos. E foi inaugurada na última terça-feira a subestação de energia de Jataí, chamada de Complexo JK. O investimento em benfeitorias na qualidade do fornecimento de energia para cidadãos jataienses promete melhores condições também para a instalação de empresas e investidores internacionais. De acordo com o vice-governador Daniel Vilela, que participou da inauguração, o complexo vai favorecer a economia do estado. No discurso de inauguração, Vilela destacou o potencial econômico que o investimento na subestação vai trazer. Com essa subestação, vamos garantir mais segurança para negócios e mostrar a pujança da nossa região, foi o que enfatizou o vice-governador. E enfatizou que Jataí agora está preparada em condições de receber grandes investidores internacionais que querem conhecer as potencialidades, gerando mais emprego e renda para a população do sudoeste goiano. O presidente da Associação Pro Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás, Edival Portilho, também reconheceu a importância da obra para alavancar a capacidade econômica do estado. A melhoria na qualidade do fornecimento de energia para cidadãos, para o comércio e também para a indústria, principalmente do setor agropecuário, vão permitir que novas empresas sejam recebidas em Goiás. Por meio da nova subestação de energia da Equatorial, composta por linha de distribuição de alta tensão, a distribuição de energia vai finalmente beneficiar mais de 70 mil consumidores de Jataí, além de cidades vizinhas como Rio Verde, Serranópolis e Chapadão do Céu. Índices de crimes caem em todas as modalidades e a produtividade da polícia subiu. Isso foi o que constatou Isabela Mendes nessa reportagem. 4.997 mandados de prisão e apreensão. Este é o número de operações realizadas pela Segurança Pública em Goiás no primeiro semestre de 2024. Os dados foram divulgados durante evento no Palácio. Não tem achismo nesses dados, tem números.
concretos. E o que é mais importante é que nós estamos tratando de vidas, em muitos casos, certo? E Goiás está em primeiro lugar em todos os relatórios no Brasil. Na ocasião, o governador defendeu que os números também são resultados do investimento e da autonomia dada aos agentes de segurança. Não é exatamente a Câmara que vai dizer, tá certo? Quem vai dizer é a nossa companhia, ou seja, a nossa área de informação, de inteligência, junto também com a seriedade da Corregedoria do Estado, que deverá punir essas pessoas. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, o Estado registrou ainda uma redução de 10,6% no número de homicídios dolosos. 128 municípios, Abadia, Iporá, Guapó e aqui abaixo, não experimentaram homicídio. Eu faço questão de colocar, né, se alguém tiver alguma dúvida, basta ir lá na cidade e perguntar se houve homicídio. Não houve homicídio nessa região. 92% no roubo de cargas e 34% no roubo de comércio e veículos em relação aos dados de janeiro deste ano. Outro dado importante divulgado durante o evento foi a redução do número de feminicídios em Goiás. 37,5% a menos em relação ao primeiro semestre do ano passado. Nós pensamos e também trabalhamos principalmente no acompanhamento de medidas protetivas. Então, no momento em que as equipes policiais elas deslocam e elas fazem esse acompanhamento, automaticamente nós temos um controle maior. E principalmente o Batalhão Maria da Penha e por parte da Polícia Civil também, nós praticamente viaturas que nós tínhamos uma quantidade, nós duplicamos a quantidade de viaturas, aumentamos a quantidade nos locais, principalmente em Goiânia e em todo o estado. E para o comandante-geral dos bombeiros, outro ponto importante é a fiscalização de estabelecimentos que possam apresentar riscos significativos à segurança pública. O Corpo de Bombeiro faz vistoria nessas locais de festas, locais muito de bebedeira, boates, e isso a gente fecha esses estabelecimentos que não condiz realmente ali e diminui bastante o nível de violência. E o governador cobra, eu gosto de ser cobrado, senhor governador, isso é bom pra gente não ficar na zona de conforto, porque acha que tá tudo indo muito bem, fica tranquilo e é um cochilo, você perde o controle. E não, nós vamos continuar fazendo a melhor segurança pública do país. Isabela Mendes, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. Horas e 35 minutos. E o Cruzeiro foi até a fria Caxias do Sul na noite dessa quarta-feira no Estádio Centenário e venceu o Grêmio por 2-0 para deixar a vida dos gaúchos ainda mais difícil no Z4 do Brasileirão. Ramiro abriu o placar no início do segundo e 2 minutos depois Arthur Gomes ampliou para a Raposa. O tricolor ainda teve a expulsão de Kahneman aos 11 minutos do segundo tempo e praticamente eliminou as chances de reação. O resultado mantém o Grêmio estagnado na 18ª colocação do Brasileiro, mas pode perder posição até o fim da rodada. O Cruzeiro sobe para sexto na tabela, com 26 pontos somados, e não pode mais ser ultrapassado nessa rodada. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Os preços da soja amargaram mais um dia de perdas intensas na Bolsa de Chicago, encerrando os negócios de ontem com perdas de 13,75 a 25,50 pontos nas posições mais negociadas. Dessa vez, porém, as perdas mais agressivas se deram nos contratos mais próximos, com agosto fechando com $11,12 e o novembro $10,66 por bushel. Somente nessa semana, nos 3 pregões que já foram realizados, os futuros da soja acumulam perdas de mais de 3%, com baixa de 3,22% no agosto, que estava em $11,49 na segunda-feira, e de 3% no novembro, que marcava $10,99. E o Brasil é o maior produtor de laranja do mundo e Goiás é o 8º maior produtor da fruta no país. A matéria você confere agora com Juliana Carnevale. O Brasil é o maior produtor de laranja do mundo, com participação de aproximadamente 34% da produção global. E o estado de Goiás é um dos maiores produtores do país.
Números do Agro em Dados da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento mostram que para a safra 2024, a estimativa é de que Goiás produza 156 mil toneladas da fruta, colocando o estado em 8º lugar no ranking nacional de produção. Com o resultado, mais de 80% da laranja comercializada em Goiás passa a ter origem no próprio estado, que tem expandido as áreas de produção graças ao uso de irrigação e à tecnificação do manejo dos pomares. O boletim Agro em Dados apresenta ainda gráficos que ilustram as cotações da laranja Pera Rio, variedade mais comercializada na Ceasa, e o valor bruto da produção de laranja em Goiás. O documento mostra ainda os destaques municipais na produção de laranja, cujo pódio é ocupado por Itaberaí, Hidrolândia e Água Fria de Goiás. Além da laranja, esta edição do Agro em Dados oferece um panorama completo de bovinos, suínos, frangos, lácteos, soja e milho. O estudo pode ser conferido no site goiás.gov.br/agricultura. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias.